estamos de volta e agora é hora do nosso quadro A Voz da Mulher. Nós vamos falar de um desafio para muitas mulheres, que é o assédio sexual no ambiente de trabalho. De cada 3 mulheres que estão empregadas, uma já ouviu algum tipo de cantada de um colega, um cliente ou de um supervisor. Nós vamos assistir agora um vídeo que a doutora Fernanda Fernandes mandou pra gente. Vamos ver. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre assédio no trabalho. Esse tipo de crime vem sendo muito registrado. Aqui na DEAN Caxias a gente tem inúmeros registros. Esse tipo de crime é muito comum no trabalho. Qual é a sua maior dificuldade? A prova, porque a gente está ali, geralmente entre 4 paredes, sem testemunha. Não só o assédio sexual pode ser registrado, que é aquele crime em que o superior hierárquico se vale desta condição para assediar a vítima. E aí ele pode fazer uma cantada mais insidiosa, dizendo que se a vítima não ceder, ela pode ser demitida ou receber outro tipo de punição. Não só o assédio sexual, como também importunação sexual, até mesmo o estupro. Pode ser provocado, pode ser praticado no trabalho. Então a vítima que está sofrendo esse tipo de crime, ela tem que primeiro tentar se munir de provas, gravar, guardar mensagens ou até mesmo conversar com um colega de trabalho para que sirva de testemunha e procurar a delegacia mais próxima. A DEAN Caxias funciona 24 horas por dia. E para falar de assédio sexual no ambiente de trabalho, eu estou aqui no estúdio com a advogada Raquel Seródio. Boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Gardênia. Muito obrigada pelo convite. Olha, eu sempre falo, Raquel, que a gente gostaria de não estar, constantemente debatendo assuntos que não eram nem para existir. As pessoas deveriam respeitar a posição da mulher no ambiente de trabalho ou em qualquer situação. Mas como a gente sabe que os problemas existem, a gente precisa alertar e a gente precisa principalmente instruir mulheres que nem sabem como lidar com esse tipo de problema. O assédio sexual no ambiente de trabalho é mais um machismo, a gente pode falar assim? Ele é oriundo do machismo estrutural da nossa sociedade, de uma sociedade bem patriarcal, onde o homem vê a mulher como um ser inferior e coloca a mulher nesse lugar de objeto que ele pode utilizar a hora que ele quer. Então, essa reprodução, ela acaba estando inserida também no mercado de trabalho. Nesse caso, a gente está trabalhando e aí a gente escuta uma cantada, uma falta de respeito. Como que a mulher deve proceder? O ideal, como a Fernanda falou no vídeo, é que ela tenha algumas provas. Pode colocar para gravar, não tem problema nenhum. Pode se comunicar com a equipe, Geralmente equipes hoje tem grupos de WhatsApp, fala, olha, estou recebendo tais cantadas, a pessoa está agindo dessa forma, está me pedindo um favor sexual, está tirando a roupa na minha frente, porque tem várias situações que geram o abuso no ambiente de trabalho, não é só a cantada. Então é importante que a mulher se muna de provas, ela tenha bastante elementos para que quando ela for denunciar, ela tenha bastante certeza de que será penalizado. E denunciar sempre na empresa. No RH da empresa é importante. Agora, a gente sabe que em qualquer lugar, em qualquer ambiente, o assédio é ruim. Sim. Imagina num ambiente de trabalho que você tem que conviver diariamente com a pessoa. Sim. Mas e se a pessoa é o seu chefe? O assédio sexual, inclusive, ele tem essa posição hierárquica, diferente do assédio moral. O assédio moral, ele não tem essa necessidade dessa posição hierárquica. O assédio sexual, sim. Então, é bem complicado, de fato, a mulher precisa romper essa barreira do silêncio, e é difícil de ser rompida, porque trata de trabalho, a subsistência da mulher, é uma necessidade que ela tem de estar ali, inserida num contexto profissional. Então, não é tão simples, mas é muito importante que a mulher tente romper esse silêncio e que ela consiga falar para outras pessoas no ambiente de trabalho que ela está passando e até se impor com relação àquela pessoa, dizendo que ela sabe que aquilo ali é um crime. A mulher jovem, ela sofre mais, Raquel, com esse tipo de situação. A mulher jovem, o assédio, ele ocorre geralmente com as mulheres negras, mulheres que estão em posição de hierarquia inferior, mulheres deficientes, as minorias, de fato, sofrem mais assédio, e as jovens, sim, por conta da beleza, da idade, tudo isso
Agora, conta. depois de uma denúncia de assédio, tem como ainda conviver nesse ambiente de trabalho? Como proceder? O ideal é que a empresa tome alguma providência com relação àquilo ali. A gente tem visto hoje no mercado muitas empresas com bastante trabalho com relação a... Eu te perguntar, né, você que lida com isso Exatamente, diariamente, muito. como que as coisas estão acontecendo? Se as empresas realmente, elas tomam providência quando há uma denúncia? É o ideal, até porque o ideal é que a mulher comunique no ambiente de trabalho que ela está sofrendo aquilo ali, no RH ou em algum canal do RH sobre aquela situação. Pode ser de forma anônima, ela não é obrigada a se identificar e dizer que uma determinada pessoa pratica assédio. E se não tiver nada sendo feito, se ela perceber que a empresa não está preocupada com isso, ela pode denunciar, fazer registro na delegacia, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho. E quando quem é denunciado, Raquel, é um alto executivo de uma empresa, por exemplo? É complicado, mas assim, o que a gente tenta fazer como profissional dessa área é empoderar essas mulheres para que elas se posicionem. Porque a gente precisa romper essa barreira do silêncio e os homens precisam entender que a mulher não é um objeto, inclusive no ambiente de trabalho. Bom, a gente tem na tela o artigo do Código Penal que fala de assédio. Fala um pouquinho pra gente, Raquel. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. O favorecimento sexual, ele não é necessariamente uma necessidade de prática do ato sexual em si, mas ele é também formas de constrangimento com relação à mulher, que faça com que ela se sinta agredida sexualmente, né? E prevalecendo agentes da condição superior hierárquico. Isso é uma condição básica e muito importante, porque se for alguém de um nível, não seja de um nível superior, ou seja do mesmo nível que a pessoa, não é assédio sexual, é só assédio. É um assédio moral, não deixa de ter uma culpa, não deixa de ser responsabilizado criminalmente ou civilmente, mas não entra no crime de assédio sexual. O assédio sexual acontece mais entre pessoas com níveis diferentes? Como que acontece? Sim, Raquel? o assédio sexual tem que ter uma hierarquia do assediador. Então, geralmente é um chefe, é um supervisor. Ele está numa posição hierárquica, ele se prevalece dessa posição hierárquica para constranger sexualmente a funcionária. Mas se ele não tiver esse nível acima... É assédio. É assédio Entra também? No assédio, assédio, mas não entra no assédio sexual. Pode ser uma importunação sexual. Quer dizer então que assédio sexual, a gente só pode falar assédio sexual Sim. quando a pessoa que assedia, ela está acima da outra pessoa. E ela se utiliza desse cargo para assediar. Tá, o assédio sexual, sim. Agora, não deixa de ser assédio, não deixa de ser uma importunação sexual ou até mesmo um estupro, se um homem, num ambiente de trabalho, assediar a mulher. Não muda. Qual a diferença de uma pessoa que importuna e uma pessoa que assedia? Então, o assediador, ele não necessariamente toca no corpo. O assediador, ele fala, ele age. A importunação sexual tem um toque, né? Então, por exemplo... o crime de importunação sexual é um crime novo e que se deu, em especial, por conta das ejaculações de homens em transporte coletivo. A gente viu muito isso acontecendo, viu os homens não sendo penalizados, e aí saiu o crime de importunação sexual. Apertar o braço, puxar cabelo, tentar beijar à força, isso é importunação sexual. O assédio, ele não tem toque. Ele age, ele tem posturas, ele constrange, mas ele não toca. Tá? Pode haver uma violência psicológica, né? Mas ele não tem um toque como exigência, né? Como a importunação tem. A importunação, ela impede a locomoção, né? É diferente. O estupro, ele já tenta um ato libidinoso ou a conjunção carnal. Então, a gente tem aí 3 situações diferentes de crimes contra a dignidade sexual da mulher, mas são 3 crimes diferentes. E qual é a pena, Raquel, para esse tipo de atitude? Ele varia de 2 a 5 anos, geralmente. E tem que denunciar? Tem que denunciar. Então, para a gente encerrar, qual é a dica para as mulheres que estão nos assistindo agora? Quebre a barreira do silêncio. Quebre sempre a barreira do silêncio e denuncie. Então, tem que denunciar, não pode ficar calada. Não tem que denunciar, tem que romper a barreira do silêncio, sempre.